Queria compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado nos últimos meses, que de alguma maneira tem me incomodado, me agoniado. Eu 90% das coisas, das meditações que eu faço, tudo, é na hora do banho. Eu vou tomar banho, aí um monte de coisa eu penso, aí eu fico escrevendo no box. Às vezes o box tá com aquelas paredes de cadeia, todo cheio de traços, assim. E ultimamente, isso que eu tenho pensado tem ocupado muito meu box lá. Às vezes apago, escrevo de novo. Que é fruto de uma pergunta que a Laís me fez uns meses atrás. A Laís tem umas perguntas complicadas, né? Às vezes ela vem com uns questionamentos assim. Aí às vezes eu sei a resposta. Às vezes a resposta que eu tenho para dar para ela é insuficiente. Às vezes a gente tem que mandar mensagem pro Fernando, que aí é o STF. Eu falo, ó, não faço o menor ideia. Se vira lá para responder. E ela me fez uma pergunta bem existencial, assim. Ela me perguntou se o homem foi criado como um conjunto de funções e funcionalidades ou se existe algo além disso. Então, se a criação é para fazermos algo, por exemplo, você tem filhos, você assume a função de pai. Você é filho, você assume a função de filho. Você trabalha, você assume a função, supor que você seja um juiz, você assume a função de julgar causas. E boa parte das coisas da vida, elas são funcionais, elas servem para algo. E a pergunta da Laís é se nós éramos somente um conjunto dessas coisas. O núcleo dessa pergunta é: por que e para que Deus criou o homem? E aí eu dei a resposta padrão, né? Já estava engatilhada, né? Não, Deus criou o homem porque ele tinha um propósito. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, pela glória de Deus Pai. Padrão, né? Pensei, agora já 10. Ela vai falar, muito obrigado, vamos continuar o café da manhã. E ela olhou para mim e falou assim, mas ser filho é uma função. Tem alguma coisa além disso? Ou eu só vim aqui para cumprir uma função? Ser filho, cumprir esse papel e esperar morrer e encontrar Deus? E aí a minha resposta não era mais suficiente. E eu precisei pensar sobre o assunto. E aí eu fui pensar. E o problema desse tipo de pergunta é que ela é muito incômoda. Ela fica ali te martelando, né? Porque, em alguma medida, ela mexe com coisas que estão muito solidificadas no nosso coração e na nossa mente. E, ao mesmo tempo, elas são perguntas extremamente importantes, né? Porque depois que você ouve um negócio desse, você não consegue mais pensar em nada além disso. E eu fiquei... Toda vez que eu li a Bíblia, eu buscava essa resposta. Tá, existe alguma coisa além dessa função? Nós somos sacerdotes. Sacerdote é uma função. Tudo parece que é para você realmente fazer algo com vista a alguma coisa, mas existe algo além disso? Existe um porquê? Porque todas essas coisas são para quê? Deus nos criou para sermos filhos, para sermos uma família de homens semelhantes a Jesus. Deus nos fez sacerdotes para a gente representar o reino de Deus na terra, para ganharmos outras pessoas. Para. Mas por que tudo isso? E aí eu fui pensar. No homem, depois do pecado, no homem caído, essa funcionalidade é muito clara. Todo mundo nasce, a gente recebe uma série de fatores, um monte de informações e a gente vive para alguma coisa, né? Tem pessoas que elas vão se dedicar à família, tem pessoas que elas vão se dedicar ao trabalho e uma série de fatores. Romanos 1 fala sobre isso, né? Romanos 1 diz assim, deixa eu ler para vocês, não precisa nem abrir. Que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então o texto está dizendo que esses homens, eles não conheceram a Deus, não glorificaram a Deus, e aí eles pegaram e colocaram como Deus eles mesmos ou coisas. E a vida do homem na terra, depois do pecado, é basicamente isso. A gente está sempre num caminho onde a gente ou está adorando coisas ou a nós mesmos. Quando a gente pensa nas ideologias, existem pessoas que matam e morrem por ideologias, existem pessoas que matam e morrem pela própria família, por uma série de fatores, ou simplesmente por objetivos pessoais. A gente pode pensar em inúmeros exemplos de pessoas que querem ser algo, né? Sei lá, eu gostaria de ser promotor. Aí a pessoa dedica a vida dela àquilo. Ou eu vou combater a fome, e a pessoa dedica a vida dela para aquilo. As pessoas pegam coisas e colocam no lugar de Deus. Ou então a elas mesmas, né? Existem pessoas, não sei se vocês já tiveram contato, com pessoas assim que não conseguem pensar em nada além delas mesmas. Às vezes é até chato, né? Você fala com ela assim, nossa, eu machuquei meu pé. Aí ela fala, nossa, mas eu já machuquei o meu muito pior. Aí começa a falar do pé dela, aí você, tá bom. Ontem meu time ganhou. Não, mas meu time ganha sempre. Aí começa, meu time quase nunca ganha. Então essa conversa assim, aí vai. Aí qualquer coisa, tudo é sobre ela. Se eu estou falando num aspecto muito pequeno, mas você consegue amplificar isso em várias áreas da vida, né? As pessoas começam a pensar somente em si, em viver de si para si mesmos. Recentemente eu fui pai, e aí quando você é pai, você começa a conviver com outro grupo da sociedade, né? Que são os outros pais, que você não tratava desses assuntos com eles. E eu tenho observado muitos pais assim no trabalho, nos outros ambientes que eu frequento, que eu fico pensando assim, mas por que você teve filho então, né? Porque parece que a vida dele é para ele mesmo, ele teve o filho, que foi algo que aconteceu, e ele quer continuar tendo aquela vida voltada para ele, apesar daquela criança que tem uma série de necessidades que ele tem que atender, e ele vive nesse conflito, né? De, eu gostaria de estar vivendo a minha vida, mas eu tenho que viver para o outro. Porque o ser humano está cada vez mais em si mesmado. Ou então ele busca uma ideia, um ideal, algo muito distante que ele vai fazer aquilo acontecer, e aí então ele vai acabar com a fome no mundo, e ele vai se dedicar àquilo de uma maneira como se a vida dele dependesse disso. E por fim, esse é um fenômeno, não está muito assentado na minha cabeça não, gente, é só uma observação da realidade. Mas eu acho que as pessoas estão num nível mental tão esquisito que agora a gente não pensa nem só nos nossos problemas ou nas nossas causas, mas na dos outros. Você pode reparar que rede social é isso. Alguém fala assim, eu quero emagrecer. Aí vem todo mundo, você odeia gordo, você não pode odiar o gordo, não sei o quê. Aí quando você olha, a pessoa é magra, eu fico, oxi. O cara está brigando por uma pauta que nem é dele, nem é dele. Mas as pessoas estão cada vez engajadas em pautas, em propósitos, em coisas. Tudo isso porque elas não glorificaram a Deus e estão colocando coisas no lugar de Deus. Algo muito comum também, e a sociedade de alguma maneira funciona assim, é que a gente substitui Deus por produtos. Então eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero tal coisa, e aí a gente passa a vida inteira correndo atrás dessas coisas. Não estou dizendo que é errado ter casa não, gente. Inclusive, se alguém quiser duas e quiser me dar uma, estamos juntos. Mas a gente parece que a nossa vida é dedicada a isso, a buscar as coisas. E é por isso que, desde a pandemia, você vai ver muita gente no mundo mesmo, com a conversa vinculada a propósito. As pessoas dizem que você tem que ter um propósito na sua vida, você tem que buscar algo além disso, porque as pessoas realmente não têm mais nada além do que essas coisas que eu tenho falado. E recentemente chegou num nível que até isso mesmo virou um produto. Então o cara que está falando sobre propósito para você, na realidade ele está fazendo uma venda. Ele está te explicando que você precisa, que você tem essa necessidade, é um funil de venda clássico, né? Você tem uma necessidade, essa necessidade ela é urgente, você precisa atender essa necessidade, está aqui o meu produto. Aí você compra e tem um propósito enlatado
para você seguir. Existem pessoas que vivem vendendo isso. Não estou dizendo que as coisas também não têm um propósito, então você também não deve buscar o propósito das coisas, né? Eu trabalho no Ministério Público, então eu tenho um propósito definido e eu tenho que realmente buscar alcançar aquela coisa a qual o órgão se propõe. Mas a minha vida não pode ser isso. E esse é o ponto. Nós colocamos coisas, ideias, outros propósitos no lugar de Deus. Em outras gerações, nas gerações depois da minha, eu tenho observado um outro aspecto, que são pessoas que não têm propósito nenhum. São pessoas completamente, na teoria da motivação, a gente chama de amotivadas. A pessoa não quer nada. Lá no meu trabalho, a gente recebe muito estagiário, né? E são pessoas mais novas e tal, nessa faixa de 18, 19 anos. Eu converso muito com eles assim. E a pessoa simplesmente não tem objetivo. Ela está ali porque está ali mesmo, tem que ganhar dinheiro, sei lá. Qual que é seu sonho? Não tenho sonho, não. O que você quer da vida? Não sei, eu estou aqui. E vou ficando. E as pessoas também, essas pessoas vão vivendo sem nenhuma perspectiva de nada. Parece que a vida é só um período de tempo que ela tem que passar aqui e ela vai fazendo o que aparece. E quando a gente olha esse retrato, a gente vê pessoas que estão ou com um excesso de propósitos que não são a glória de Deus, não são buscar a Deus, e outras pessoas que já não têm propósito nenhum. E isso, em alguma medida, é muito preocupante, porque eu estou falando aqui de pessoas ímpias, mas isso é uma armadilha que está muito perto da gente. É muito fácil a gente começar a colocar outras pautas na nossa vida e buscar correr atrás dela e fazer e acontecer. E quando a gente vê, a gente está dedicado somente a isso. Cada um ali com a sua dificuldade, né? Para alguns é o trabalho, para outros é uma ideologia, uma visão política, para outros é a própria família. A gente sempre vai colocando alguma coisa para dedicar a nossa vida àquilo ali e excluindo Deus dessa equação. E aí nossa vida passa a ser voltada para aquilo. Alguns, por exemplo, buscam a própria glória, né? A pessoa quer, hoje em dia isso está muito em alta, né? Todo mundo quer ser importante em alguma coisa, né? Então você tem que ser o melhor no que você faz. Tem que se destacar, as pessoas têm que te reconhecer, você tem que ter sucesso. Talvez essas pessoas que estão amotivadas, elas sejam um efeito colateral disso, né? Ela já viu que ela não vai ser sucesso em nada mesmo, então para que ela vai correr atrás de qualquer coisa, né? Não vai dar certo mesmo, então fica aqui e vivo a vida por viver. Mas essa é uma armadilha que ela é muito fácil. Já aconteceu comigo, principalmente depois da pandemia, aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu com vocês. Parecia que na pandemia não tinha muito trabalho, porque estava tudo parado. Aí quando voltou o trabalho, ele voltou, parece que pegaram o trabalho todo da pandemia e queriam resolver em um mês. E aí eu lembro de um dia que eu trabalhei, aí quando eu terminei de trabalhar, estava na hora de dormir, aí eu dormi, aí eu acordei e fui trabalhar. Aí quando eu terminei de trabalhar, estava na hora de dormir. E aí você vai vivendo a vida nesse fluxo. E eu fiquei pensando, tá, mas né, existe, né? Para quê? Eu não quero viver para o meu trabalho. Eu não sou meu trabalho. Mas isso tudo é um retrato e um reflexo de como as pessoas estão vivendo, né? Toda vez que eu faço algo que eu acho importante, interessante, você fica com aquela ânsia, né? Pelo menos essa é a minha dificuldade, né? De fazer mais, então eu vou fazer isso, aí eu tenho uma ideia, aí eu já vou para outro lugar. Blá, blá, blá. E volta e meia eu lembro de um texto de Provérbios que diz assim, comer muito mel não é bom, assim procurar a própria glória não é glória. Então, acho que o cerne dessa questão é que comer mel é bom, mas muito mel não é bom. E buscar a própria glória não é glória. Então a gente fica buscando algo que não é Deus em excesso e chegamos num ponto que a gente está só buscando a nossa própria glória e o final disso não vai ser glória. E esse é mais ou menos o retrato de como as pessoas vivem e como a gente pode viver
se a gente não tomar cuidado. Mas isso que eu estou falando é do homem ímpio. Vamos voltar para a gente aqui, desde que a gente não caia nessa armadilha. Mas então, qual é o porquê, né? Por que Deus criou tudo? Porque Deus não precisava ter criado, né? Deus não tinha necessidade de nada. E mesmo assim Ele escolheu nos criar. E eu estava buscando essa resposta. E aí um dia eu me deparei com um texto de Efésios 1. Vocês podem abrir? Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Esse texto, ele fala justamente desse porquê. Quando a gente pensa em Romanos 8, da família de muitos filhos semelhantes a Jesus, nós estamos pensando num para quê. Mas quando a gente for olhar o porquê, Deus criou tudo para a adoção de filhos, para o louvor da sua glória, para fazer convergir nele todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus nos criou para a glória dele mesmo. Deus nos criou para ser glorificado, para a glória dele. E é interessante, eu reparei que a gente, sempre que repete essa catequese, a gente fala assim, qual a proposta eterna de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a gente, por alguma razão, sempre esquece que fala assim, para a glória de Deus Pai. Porque é para a glória dele. E quando a gente muda a perspectiva da razão da nossa existência, ser para glorificar a Deus, todas essas outras coisas, todos os outros paraquês mudam. E eles criam um sentido. Quando eu parei para pensar nisso, a primeira pergunta que me veio é uma pergunta bem honesta e bem íntima. Sei que vocês não são tão mesquinhos quanto eu, mas eu pensei assim, pô, isso é meio egoísta, né? Deus criou o homem para ele ser glorificado, para a glória dele. E eu fiquei com esse pensamento, né? Não deve ser isso, né? Mas eu parto da premissa que Deus não é egoísta, mas tá confuso para mim. E aí eu fui pensando nisso, orando sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão bem elementar. Deus não precisa de nada. Deus não precisa que eu glorifique o nome dele. Ele não precisa. Ele não criou por uma manifestação egoísta de ter a necessidade de algo. E aí eu pensei, é verdade. Deus não precisava que eu o glorificasse. Mas por que então ele me criou para glorificá-lo? E aí eu comecei a pensar nisso e Deus falou comigo. A Isabel nasceu, né? O Vitor Bosch está ali e me falou um negócio que mexeu comigo, cara. Ele falou assim, ó, eu nunca vi uma pessoa que gostou tanto de ser pai. É verdade. Eu amei a paternidade, é uma coisa, bênção de Deus. Só que eu não tive a Isabel para mim.
Nunca passou na minha cabeça ter filhos para mim. Talvez seja um sentimento que as pessoas só vão entender quando elas tiverem um filho. Mas antes dela existir, eu quis tê-la para ela. Para que ela pudesse viver, para que ela pudesse conhecer a Deus, para que ela pudesse glorificá-lo. É um sentimento meio esquisito, porque você tem um desejo por algo que ainda não existe. E Deus nos criou para a glória dele assim. Ele queria que nós fôssemos participantes da glória dele. Deus queria dividir a glória dele conosco. Então não é uma motivação egoísta, é o oposto disso. Deus ele não precisava dividir a glória dele com ninguém. E ele nos amou a ponto de nos criar para que nós pudéssemos fazer parte disso. Tanto que Romanos 3, não me lembro o versículo agora, diz que nós somos destituídos da glória de Deus com o pecado. Só pode ser destituído quem em algum momento participou daquilo, correto? E Deus destituiu o homem do pecado. E ao mesmo tempo, quando diz que nós somos destituídos, só pode destituir alguém de algo quem é o dono daquilo. Isso significa que a glória de Deus, da qual eu posso ser participante, não é minha, é dele. E quando nós pecamos, ele nos destituiu dessa glória. Mas nós podemos participar dela. Pedro, em 1 Pedro 5, ele fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro está dizendo que ele ia participar dessa glória. Mas tudo bem, Pedro era presbítero. Aí, meu amigo, só o Fernando está participando, né? Em breve o Maurício. Não. Lá no 10, no mesmo capítulo, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus nos criou para a glória dele e nos chamou para essa glória. Então, a minha vida passa a ser para glorificar a Deus. E aí todos esses paraquês, eles têm um sentido muito claro. É para glorificar a Deus. E isso me ajuda a evitar todo tipo de vazio, de eu não fazer nada, e também de eu fazer em excesso. Porque se eu estou fazendo o meu trabalho para a glória de Deus, está tudo certo. Quando eu ultrapasso aquele limite, e eu começo a fazer por causa de mim, ou por causa das coisas em si mesmo, eu estou tirando a glória de Deus disso. E aí eu realmente ultrapasso esse ponto e eu consigo voltar para ele. Mas tudo é para glorificar a Deus. Tudo tem que ser para a glória dele. E é por isso que eu vou fazer as coisas que eu faço. Quando eu estou pregando o evangelho, é para a glória dele e porque eu quero que outras pessoas sejam participantes dessa glória. Por fim, um outro aspecto relacionado a esse porquê é que Deus nos amou. Deus nos chamou para a adoção de filhos. Ele nos amou primeiro. Eu sempre li esse texto como parecia uma troca, né? Não, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Então, se ele não tivesse amado, eu não ia amar, sabe? Eu ficava com essa lógica. Mas Deus não é assim. Ele nos quis porque nos ama. Trazendo isso para a paternidade, novamente, não tem nada que a Isabel possa fazer que não vai fazer eu amá-la. Nada. Eu a amei e eu não espero nada em troca. Nada. E eu a tive porque a amo. Mesmo sem ela ter... Antes dela existir, eu já a amava. Eu ficava imaginando como ela seria e como seria e tudo mais. Eu a amava. E Deus nos amou primeiro assim. O Fernando falou um negócio muito interessante. Ontem a gente teve um aniversário e ele estava comentando sobre o Benjamin, filho da Ieda e do Diogo, e ele falou algo nesse sentido, que antes do Benjamin nascer, Deus o amava, Deus o criou, porque o amava. E Deus criou todos nós porque ele nos amou primeiro.
E não é uma relação de troca. Se você não quiser amar a Deus, não tem problema nenhum. Ele vai te amar. Mas Deus se agrada que a gente o ame. Estou falando muito da Isabel, mas é porque está muito forte para mim isso, né? Mas um dia desses, eu tinha saído para trabalhar, aí cheguei em casa. Às vezes você chega em casa já para fazer uma coisa e sair, né? Aí, quando eu entrei no quarto para falar com a Laís, que eu precisava resolver uma coisa, ela estava com a Laís. Quando ela me olhou, ela tem uma manifestação de alegria, que é ela fica pulando e balançando o bracinho assim. Ela olhou e começou a pular, balançar o bracinho muito rápido assim. E aí eu fiquei muito feliz, porque ela estava feliz só porque eu estava lá, com a minha presença. Isso é amor. Então, eu não espero que ela me ame, mas eu fico muito feliz. E aquilo me agrada muito quando ela me ama. E é o amor mais genuíno do mundo, né? Porque eu não levei um presente, não ia fazer nada. Inclusive, eu ainda ia sair, ela ia ficar chateada. Mas ela simplesmente me ama. Mesmo eu tendo todas as minhas falhas, ela me ama. E Deus é assim conosco. Deus nos agrada. Então, toda a nossa vida, ela tem esse porquê, que é a glória de Deus. Nós vamos ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. Nós iremos fazer tudo o que a gente faz para a glória dele. E nós não iremos deixar outras coisas tomarem o nosso coração, porque essas outras coisas não glorificam a Deus. Lá em Romanos 1, o motivo pelo qual todas aquelas coisas que ele lista aconteceram é porque não o glorificaram. O texto é bem claro, diz que eles não o glorificaram e passaram a fazer essas coisas. Quando eu tiro a perspectiva da glória de Deus da minha vida, eu começo a andar num caminho muito tortuoso. Mas, quando eu tenho essa perspectiva, tudo passa a ser focado para isso. Até as tarefas mais simples. Até a menor coisa que você pode fazer, pode ser feita para a glória de Deus. E é por isso que a gente faz bem. E é por isso que, por exemplo, é muito comum você ver irmãos que pegam algo para fazer e eles, de alguma maneira, se dão bem naquilo. Porque eles fazem bem. Simplesmente por isso. Por quê? Porque aquilo que é para ser feito é para Deus. Não é para homem, não é pelo resultado, não é por nada. Esses dias eu estava conversando com um irmão conhecido meu e ele gosta ele faz como é que é o nome? O negócio que o Otto faz? Marcenaria. Só que ele não vende. Ele não vende. Ele faz lá as coisas que ele faz. Alguns ele fica para ele, outros ele dá. E aí eu falei assim, tem como ganhar um dinheiro com isso não? Já pensando prático, né? Eu sou todo assim. Rapaz, pega isso aí, a gente faz isso, faz aquilo, tal. Monta uma estratégia, tu vai ganhar dinheiro com isso aí. E aí ele falou assim, não, cara, eu faço isso aqui para Deus. Eu só quero pegar um talento que Deus me deu e fazer para glorificar Ele. E aí, para algumas pessoas que não têm condições, eu simplesmente dou, para a glória dele. E é engraçado que eu não tinha compartilhado com ele que eu estava pensando em todas essas coisas, né? E, tendo em vista tudo isso que eu falei, um aspecto final é que tudo isso, em alguma medida, vamos ser honestos, não parece prático, né? Como é que eu vou glorificar a Deus na prática? Porque no dia a dia mesmo, o que existe são funções, né? Você está ali trabalhando, você está ali fazendo o que tem que fazer. Gabi não está trocando uma fralda pensando, para a glória de Deus, né? Está só trocando a fralda. E eu fiquei pensando, então como é que eu faço para glorificar a Deus em todas as coisas, nas coisas pequenas, nas coisas que eu não estou pensando nisso? E aí esses dias eu estava lendo um texto grande, acho que eu não vou ler com vocês não, que são 40 versículos. Mas é um texto de João 4. Eu sou fascinado por esse texto porque eu acho que é uma das passagens mais completas da Bíblia. Que é aquela situação onde Jesus está num poço e chega aquela mulher samaritana. Quando ela chega naquele poço, Jesus pede água para ela.
E aí, Jesus fala para ela que ele tem uma água que, se ela beber, ela não vai ter mais sede. Aí ela fala assim: eu quero essa água. Então você me dá dessa água? E aí, cara, a resposta que Jesus dá para ela, assim, a princípio parece uma conversa de doido, entendeu? Porque ela fala assim: me dá dessa água porque eu não preciso mais vir buscar. Aí Jesus fala assim: vai e chama seu marido. Aí ela: não tem marido. Aí Jesus fala assim: não, você não tem marido, mas você teve 5, né? Aí ela fala assim: Senhor, eu vejo que você é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Parece que ela mudou de assunto, né? Tipo, desconversou. Não, realmente, mas o povo vinha aqui, adorava e tal. E aí Jesus fala para ela que aquela questão da adoração em espírito e em verdade e tudo mais. E aí foi esse versículo que eu fiquei pensando, que é o versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vide um homem que me disse tanto quanto feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela deixou o cântaro. Ela tinha ido lá buscar água. Não faz sentido nenhum, né? A razão pela qual ela tinha ido lá era buscar água. Ela encontrou Jesus e ela largou tudo o que ela estava fazendo. Ela largou o cântaro lá e foi anunciar que ela tinha talvez encontrado o Cristo. Nessa conversa existem muitos nuances. Quando ela chega lá, Jesus pede algo para ela. Jesus pede a água. Jesus fala que ele tinha uma água que ela não ia beber, que ela não ia ter mais sede. Jesus estava falando de coisas espirituais para aquela mulher. E ela responde a Jesus falando de coisas funcionais. Quando ela tem um contato com Jesus, ela fala assim: não, então me dá da água que eu não preciso voltar mais. Aqui eu vou ter água, nunca mais vou ter sede. Eu resolvi minha vida. Ela estava pensando em funcionalidade, em função. E aí, Jesus fala com ela sobre os pecados dela. Fala: ó, você está em pecado. E aí, a resposta dela é sobre essa questão de que os homens, as pessoas iam lá e adoravam naquele monte, porque quando Jesus fala do pecado dela, ela entende que ela não era digna daquela água, porque ela estava em pecado. E ela fala de pessoas que eram sim dignas, que adoravam realmente a Deus. E aí Jesus fala para ela assim: olha, existem adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Na verdade, Jesus disse que vai acontecer isso, né? E aí ela entende que quem estava ali era o Cristo, que era a pessoa que podia mudar a vida dela a ponto dela poder ser igual aquelas pessoas que iam lá adorar e glorificar a Deus. É por isso que ela larga tudo que ela estava fazendo. Ela deixa a água lá. Ela fica com sede, ela volta e vai falar para as pessoas que ela encontrou o Cristo. Eu imagino que quando você está com sede, não tem nada mais importante que buscar água, né? E ela largou o que ela estava fazendo porque ela encontrou Jesus. Esse texto sempre mexeu comigo porque a conversão da Laís está muito relacionada a esse texto. A Laís ouviu o evangelho porque eu sentava numa mesa no trabalho e tinha um colega que sentava do meu lado e eu estava pregando para ele. A Laís sentava atrás de mim, então eu não via ela. E eu estava pregando o evangelho para ela, para esse cara, e ela ficava ouvindo. E aí a gente tinha um combinado que a gente lia João juntos, eu e esse meu amigo Renato. E quando a gente chegou em João 4, a gente leu esse capítulo assim, tipo, beleza, vamos pro próximo. E aí, que seria no dia seguinte, né? E aí ela me chamou. E ela falou assim, ó, eu preciso abandonar tudo. Por que ela? Porque essa mulher, ela deixou o cântaro para seguir Jesus. E eu me lembrei dessa experiência dela, porque o que está acontecendo aqui é que essa mulher, ela estava fazendo a vida, ela estava vivendo a vida dela, ela tinha um monte de função, e ela, em algum momento, enxergou que no meio dessa função, Jesus estava lá. O Cristo estava lá. E essa é a maneira
pela qual eu consigo glorificar a Deus em tudo que eu fizer. É eu entender que na mais simples ação que eu for fazer, em tudo no meu dia, Jesus está lá. Quem está lá não é o que eu estou fazendo, não é o que está acontecendo, não é a minha sede, é o próprio Cristo. Então, quando eu estou lá no trabalho, minha chefe me passou uma demanda e eu estou fazendo, o Cristo está lá comigo. Por mais que às vezes eu esteja pensando só na minha necessidade, na minha sede, nas coisas que eu tenho que fazer, mas Ele está lá. E eu tenho que viver uma vida de acordo com isso. De acordo com a existência do próprio Deus que está lá comigo e eu preciso glorificá-lo. Se eu entendo que quem está ali falando comigo é o próprio Jesus, tudo muda. Aquele cântaro que ela largou é porque realmente não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Você ter uma vida que você vai buscar água, daqui a pouco você tem sede de novo e tudo, como diz naquele filme Clube da Luta, é a cópia de uma cópia de uma cópia, né? Você vai, trabalha, dorme, vai, faz tudo de novo, tal, porque você vai ter sede de novo. Você vai ter sede de novo. Mas quando ela encontra Jesus, aquilo não importa mais. A sede não importa mais. Tudo que eu quero não importa mais. Tudo que eu faço não importa mais. Ela largou aquilo lá e foi atrás dele. E ela foi depois, o texto diz que ela foi anunciar isso. E várias outras pessoas foram estar com Jesus. E elas falam para essa mulher que elas estavam ali com Jesus porque, em alguma medida, elas ouviram ele falar dele, mas depois eles mesmos viram Jesus. É o que o texto fala lá no final. Quer ver? Eu vou ler para vocês. É o 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. O impacto dessa mulher encontrar Jesus numa ação do dia a dia, dela ver a glória de Deus, do próprio Cristo. Ali ela entendeu de verdade o que era a questão da sede, da água, ela não ter mais sede. Ela fala assim: será que esse é o Cristo? Ela viu Jesus, ela viu o próprio Deus numa ação extremamente cotidiana. E ela passou a viver a partir disso. Ela largou as coisas dela, falou com as pessoas, proclamou, e outras pessoas foram ver o mesmo Jesus por causa desse testemunho. E aí, até a própria pregação do evangelho, que muitas vezes eu via como uma missão funcional. É assim, já que eu estou aqui, Deus não vai me levar, eu preciso fazer isso, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso amar as pessoas. Não. Ela encontrou o próprio Jesus, ela viu a glória dele, e ela quis que outras pessoas fossem participantes dela. Só que o simples fato dela falar o que ela viveu não era o suficiente. Essas pessoas tinham que viver e ver. E quando elas encontraram Jesus, elas puderam também entender que aquele homem que estava pedindo água era o próprio Cristo. E na minha vida, eu preciso agir assim. Em tudo que eu fizer, para glorificar a Deus, na prática, eu preciso entender que Deus está ali. Deus está aqui. Então, na coisa mais simples que eu for fazer, quando eu vou lavar a louça que eu não gosto, Jesus está ali. E é por isso que eu vou fazer para Ele, para a glória dele. E assim eu consigo glorificar a Deus em tudo que eu faço. Se eu estou no trabalho e eu estou me esforçando, é para a glória dele. E porque Ele está ali comigo. Eu não estou mais sozinho, Ele está ali comigo. Isso traz várias implicações. E quando chega num ponto que eu estou, às vezes, fazendo além do que eu deveria, eu começo a temer, pensar, será que Ele ainda está aqui? Quando eu começo a fazer para a minha própria glória, eu já acho que Ele não está ali. Então ali não é mais o meu lugar. Eu tenho que voltar para fazer as coisas que glorificam a Ele. E aí sim, eu posso realmente cumprir todos os paraquês. Eu posso ser igreja, eu posso pregar o evangelho, eu posso ser santo, eu posso fazer tudo isso porque é para a glória dele. Queria encerrar com aquele texto de Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não sei se é por causa dos tempos onde vi, mas eu tenho me inspirado mais no Fernando.
por isso eu vou ler aqui uma poesia, não é minha. Na verdade, a letra de uma música que chama A Moça do Poço. Tanta água já puxou meu braço, tantas vezes já me esqueci, tantas vezes já senti cansaço, tantas vezes relutei em vir. Cada dia este caminho eu faço, cada dia preciso mais. Quanto mais, maior é o meu descaso, pois a água não me satisfaz. Quero deixar a corda, o balde, o cântaro e o laço. Quero beber e não precisar mais. Dá-me tua água, que a vida que eu traço será nova e sentirá a paz. E essa vida nova fez essa mulher esquecer da água e, no final das contas, glorificar a Deus, né? E ainda chamar outras pessoas para glorificar a Deus. Bom, além da poesia, eu queria ler também 2 textos que lembrei enquanto Pedro falava aqui, né? Um é 1 João 2, que fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para a gente glorificar a Deus, nós não podemos amar o mundo e as coisas que estão no mundo. E o outro é João. Depois que ocorre aquele episódio na praia em que Jesus fala, né, 3 vezes que ama Pedro, a sequência desse texto, que já é fantástico em si, né, diz assim, Jesus falando para Pedro, né, em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, Jesus estava dizendo que ia acontecer isso. Alguém ia puxar ele e levar para um lugar que ele não queria. E aí, o versículo seguinte fala, né, que Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sentiu? Assim, por uma escolha que Pedro não fez, por algo que parecia, na verdade, uma derrota, né? Pô, o cara amou a Deus, entregou a vida para ele e acabou morto. Parece uma derrota, né? Mas aqui Jesus disse que por esse gênero de morte, Pedro ia glorificar a Deus. E de fato, a vida de Pedro, por tudo que ele fez, mesmo com as atrapalhadas, né, e aprendizados, no final das contas, glorificou a Deus. E muitos glorificaram a Deus por causa da vida dele também. E amém, que seja assim com cada um de nós. Que a gente não ame o mundo e que cada coisa que a gente faça, especialmente as que a gente escolhe, né, sejam para glorificar a Deus. Amém. Um aspecto que eu sempre aprecio nas palavras do Pedro é que elas me levam para um bocado de lugares e eu tenho que ficar voltando para poder continuar seguindo o que ele está dizendo, porque ele tem essa maneira de ser assim, basicamente um provocador, né?
nesse sentido de toca em várias questões, enfim. E lembrei algumas coisas, em vários momentos do que ele mencionou sobre essa questão, no final das contas, do propósito da existência humana e a maneira que nós temos que encarar isso, não só olhando para uma eternidade ou para uma transcendência, mas olhando para o que a gente faz todo dia, né? É sempre muito interessante. E eu lembrei algumas coisas. Ele mencionou essa situação pós-pandemia, em que, embora no final, olhando assim para trás, parece que foi um período curto, mas quando a gente estava passando, parecia que não ia acabar nunca, né? E se parece um pouco com a situação de guerra. Quando a gente olha para a história da humanidade, principalmente a história mais moderna, né? As guerras passaram. Para aquela geração, foi longa demais. Embora, às vezes, contando os anos e os séculos, ela dá 2 parágrafos num livro de história, né? Mas impacta a geração de uma forma brutal. E a pandemia, a gente não sabe exatamente tudo que ela vai produzir de efeito para frente. Por exemplo, o temor de um novo evento desses, né? Qualquer hora aparece uma notícia em algum lugar de algum vírus mais letal do que esse, enfim. Como as pessoas, depois da Segunda Guerra, viveram muito tempo com o fantasma da Terceira Guerra na cabeça. Poderia acontecer. E um fenômeno na sociedade ocidental, pós-Segunda Guerra, foi exatamente essa questão da perda de sentido, de propósito, que você via construindo uma sociedade, uma civilização baseada no otimismo de progresso, de tecnologia, de avanços da humanidade. Daqui a pouco a humanidade faz o que a humanidade faz, né? Produz um caos, produz um terror. E aquilo colocou uma geração inteira no pós-guerra em xeque, de intelectuais, de pensadores, que vai ser a sociedade. A gente tem energia nuclear, mas vai fazer bomba. Então é melhor não ter. Mas precisa. Porque tem desafios. E um autor, eu assim, gosto bastante, embora não tenha lido tanta coisa dele, mas ele escreveu no pós-guerra, e curiosamente, talvez não por acaso, ele está sendo relido, redescoberto em alguns lugares. Eu recém vi livros novos dele sendo publicados. E 2 livros que eu li dele me chamaram muita atenção nesse aspecto. Um é um livro que ele escreveu logo após a guerra, que chamava Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Esse cara, ele teve uma experiência fantástica. Fantástica é a palavra, forte. Porque ele era um jovem médico, psiquiatra judeu, e foi parar num campo de concentração. Quer dizer, o laboratório melhor ele não poderia ter. Só que ele teve que reescrever todo o trabalho que ele estava fazendo de pós-graduação, ou que ele observou no campo de concentração. E ele conta essa experiência nesse livro, Em Busca de Sentido, que foi um best-seller depois da guerra. E uma vez, numa entrevista, num prefácio de várias edições do livro dele, ele diz assim: é triste pensar que um livro que se chama Em Busca de Sentido seja um best-seller, né? Que as pessoas não sabem, não têm, não entendem. E é um pouco como a gente vê hoje a sociedade, né? Então vem um vírus e acaba tudo, acaba todos os planos, acaba todos os projetos, todo o nosso otimismo de sociedade pode ir embora e desaparecer simplesmente. Como a guerra faz. E o outro livro que ele escreveu muito interessante chama A Presença Ignorada de Deus. É um livro talvez um pouco mais técnico, né, na área dele, mas no final das contas
no fundo, o argumento dele é: as pessoas precisam de um propósito para viver. E esse propósito não pode ser elas mesmas. Não pode ser uma ação social. Não pode ser algo que termina com o tempo. Ele tem que ser além. Ele tem que ser transcendente. É basicamente isso o argumento do livro. E ele desenvolveu toda uma escola de psiquiatria, psicoterapia, baseada nesses princípios, né? Isso é muito interessante e me lembrou bastante isso, né? Viktor Frankl, só para não deixar de citar. Aí outra coisa que eu me lembrei, não tem nada a ver com Viktor Frankl, com essa história assim meio nerd, é um filme bem bestinha, desses assim, de sessão da tarde, enfim, que aí, no momento, a menina está lá e tal, ela começa tá interessada no guri da escola, não sei o quê, ela fica em dúvida, conversa com outro, fica em dúvida sobre o garoto, uma hora ela conversando, acho que com o pai dela, qualquer coisa assim, que era um cara meio artístico, meio filósofo, aí ele disse para ela uma coisa assim: tem pessoas que são apenas a soma das partes dela, e tem pessoas que são mais do que a soma das partes. E ela fica pensando: será que esse menino é só a soma das partes? Quer dizer, ele é só isso aí? Ou ele é mais do que a soma das partes? Esse mais do que a soma das partes é a pessoalidade. É aquilo que torna alguém único. Não somos só soma de partes, não somos só funcionalidades. Como diz o Pedro aqui, fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para expressar a imagem de Deus. Isso é um fim em si mesmo. É um fim em si mesmo. A existência pessoal, a única finalidade dela é ser interpessoal. É relacionamento. Isso dá sentido e propósito à vida. Até o Frankl chega a dizer isso. Ele diz assim: uma pessoa pode ser um fim em si mesmo. Uma coisa nunca. E outra coisa que eu me lembrei é dessas coisas de... esses videozinhos que o pessoal bota aí, que a gente acaba assistindo alguns, era uma menininha bem pequenininha, assim, talvez da idade da Melissa, uns 5 anos ou menos. Aí a mãe pergunta: o que você vai ser quando crescer? Aí ela diz: maravilhosa. Eu vou ser maravilhosa. É uma resposta interessante de pensar, porque tem um lado muito perigoso nessa resposta aí, não é? Mas, por outro lado, não é uma maneira de dizer que nós fomos feitos para a glória de Deus, para a existência maravilhosa. Não está aí de alguma forma, né? De alguma maneira. E essa questão de que a gente expressa isso em tudo que a gente faz, tudo que a gente é. Assim, como que a gente glorifica a Deus? Sendo quem Deus criou a gente para ser. Então, que você vai ser uma árvore, glorifica a Deus sendo uma árvore. Ela não tem que ser uma árvore perfeita. Ela não tem que ser uma árvore ideal. Ela só tem que ser a árvore que Deus criou ela para ser. E ela glorifica a Deus assim. E nós também. Glorificamos a Deus sendo quem Deus nos criou para ser. E aí, a última referência, assim, aleatória, porque eu revi esses dias aí, a viagem que a gente fez, um tempo livre, enfim, no avião, aí tinha lá aqueles filmes, e eu revi partes de um filme, que infelizmente não está nos catálogos de streaming, eu não sei onde ele foi parar, mas ele fez muito sucesso na época. Embora não seja um filme recomendado para qualquer idade, por algumas coisas, mas... se bem que hoje passaria na sessão da tarde, sem brincadeira nenhuma, porque não é nada. O filme chama Carruagens de Fogo. Quantos assistiram esse filme? Alguns. Ficou muito famoso, inclusive pela trilha sonora dele. Uma música assim que ficou marcada, né? O estilo de música até, de trilha de filme. E ele conta a história de basicamente 2 camaradas, e um deles é uma história... ele é basicamente baseado em fatos reais, em torno das Olimpíadas de 1920, qualquer coisa, em Paris. E conta a história de 2 atletas do time britânico. Naquela época, as Olimpíadas eram amadoras, era um outro mundo, não é?
não eram tão... E conta a história de dois camaradas, basicamente, nessa equipe olímpica, baseado em fatos reais. Um era um judeu, tentando provar para o mundo qualquer coisa, como os judeus fazem às vezes, provar a si mesmo, um cara instável, desafiador, enfim. Eles estavam na mesma escola, mesma faculdade, aquelas faculdades inglesas, aquele negócio todo. E o outro é a história de um missionário, de um rapaz que se tornou escocês, que foi de fato missionário e morreu como missionário na China. Eric Liddell. E a história desse Eric, que no final acaba dominando o filme de alguma maneira, ele, num certo momento da vida dele, ele tinha um dilema. Ele tinha um chamado para ser missionário, estava sendo preparado. Na verdade, ele era filho de missionários. Tinha nascido na China, no campo missionário. Estava de volta ali à Escócia por um tempo e ele estava se preparando para voltar para o campo missionário. Mas tinha uma situação na vida dele. Ele era excelente corredor. Ele era excelente atleta de rugby, sei lá o quê, e de corrida. De 100, 200 metros. Rápido. E ele fica, num certo momento, num dilema. O que ele ia fazer? Ele tinha a oportunidade de disputar a Olimpíada como atleta. Mas algumas pessoas próximas dele temiam que isso fosse um desvio do propósito para a vida de Deus, para a vida dele. E ele fala umas coisas interessantes do filme. Ele diz assim, em um certo momento, ele diz, Deus me fez para um propósito. E eu sei qual é, e eu vou. Mas Deus também me fez rápido. E eu sinto a alegria de Deus, o prazer de Deus quando eu corro. Que Deus se alegra. Eu sinto o prazer de Deus. A alegria de Deus quando eu corro. Aí o que ele começa a fazer? Ele vai, corre nos campeonatos lá, ganha as corridas, junta a gente, aí ele prega para o povo. Ele começou a ficar famoso, conhecido. Ele pensa, bom, beleza, ele vai, aí ganha a corrida, junta aquele monte de menino em volta dele, aquele monte de... daí ele começa a pregar o evangelho. E eu achei interessante, assim, às vezes a gente pode achar que o propósito de Deus só vai se realizar na nossa vida de uma maneira ou de uma forma mais que a gente consideraria mais espiritual. E a história desse camarada, ele de fato ganhou a medalha olímpica. E aí tem mais um fato curioso, porque ele vai disputar, ele era velocista, corria 100, 200 metros, mas marcam a prova que ele era especialista dos 200 metros para o domingo. E ele disse, no domingo eu não corro porque é dia do Senhor. Não vou correr. Aí foi aquela confusão na delegação britânica, porque vai, porque não vai. O judeu correu no sábado e perdeu, o problema dele. Mas ele disse, eu não vou correr. E aí, depois de toda aquela negociação de última hora, o pessoal da delegação britânica disse, então tá, você topa correr os 400 metros? Tá bom, os 400 metros eu vou correr. E ele teve, então, que fazer todas as eliminatórias, 400 metros. Pode parecer que é a mesma coisa, mas quem entende um pouco de corrida, de atletismo, sabe que não é. 100, 200 metros é corrida rápida, corrida rasa. 400 metros é uma das provas mais difíceis de ser corrida. Se você olhar o tempo, o recorde de 400 metros é quase o de 100 metros multiplicado por 4. É um negócio terrível de desgaste, de equilíbrio. Aí, na hora que vão disputar a corrida, os dois atletas americanos conversando, e o técnico americano diz, não se preocupe com esse cara, ele é um velocista. Quando chegar nos 300 metros, ele já morreu. Ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Aí eu não sei se isso é do filme, se é romanceado ou não é, mas um dos atletas americanos que não ia disputar aquela prova, que devia ser crente, provavelmente, dá um bilhetinho para o Eric, antes dele correr. O bilhetinho no texto do Velho Testamento, que diz assim, eu honrarei aquele que me honra. E ele corre com esse papel na mão e ganha a prova dos 400 metros.
E depois ele vai para a China e morre lá, na China ocupada, durante a Segunda Guerra. Qual foi a maior glória desse homem, não é? Eu acho que é simples. Entender o propósito de Deus na vida dele. Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele correndo. E cumpriu o propósito de Deus na vida dele indo para a China como missionário. Deus, eu acredito, se agradou de igual maneira das duas coisas. Talvez aos olhos de Deus tenham o mesmo valor, o mesmo sentido. Trouxeram glória para o nome de Deus. Com desfechos tão diferentes, né? Na história humana. Um ganhar uma medalha olímpica, o outro morrer. Ninguém sabe nem direito como. No meio de uma guerra. E não tinha nada a ver com o evangelho no final. Né? Amém, amados? Assim, pensar assim como a gente glorifica a Deus sendo quem Deus quer que a gente seja, participando do que Ele quer que a gente participe, amando como Ele quer que a gente ame. E daí, isso nos traz exatamente para a celebração da ceia, porque a ceia do Senhor é a celebração da vida, como um dom de Deus, como um mistério de Deus, como algo maravilhoso e precioso. Assim, o Verbo eterno se faz carne e habita entre nós. Se faz história, se faz presente, concreto. E quando nós comemos o pão como o corpo de Cristo, tomamos o vinho como o sangue de Cristo, isso se torna material, isso integra o nosso organismo. Isso faz com que as nossas células vão absorver isso, enquanto que a nossa alma vai absorver o poder espiritual que está colocado por Deus nesse momento. A vida de Jesus se comunicando com a nossa vida. Eu quero ver para os irmãos, às vezes celebramos a ceia muito informalmente, como é do nosso estilo, mas, pelo menos, de vez em quando, é importante a gente se lembrar, assim, da solenidade, da seriedade, da importância espiritual que esse momento tem. Então, queria ler aqui as recomendações do apóstolo, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Essas palavras finais aí, num tom assim bastante severo, ressaltam a importância de nós termos consciência do que estamos fazendo, de pertencermos a Deus. Essa celebração só faz sentido para quem pertence ao Senhor. Para quem um dia renunciou a si mesmo, desistiu da própria vida, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida ao governo de Deus. Para essas pessoas, o corpo e o sangue de Jesus, vida e perdão, renovação, poder para prosseguir. Aquelas pessoas que não têm essa compreensão, que não têm essa aliança com o Senhor, esse vínculo com a igreja do Senhor, por favor, não participem dessa mesa. Não toquem nisso, para não causarem dano a si mesmos, para não fazerem disto aqui um ritual religioso, estarem declarando algo que não é verdadeiro na sua própria vida. Não tem nenhum valor a Deus, para Deus isso, não tem nenhum valor para a pessoa que faz isso. Não é necessário. E pode ser bastante perigoso. Amém? Então vamos orar, vamos dar graças pelo pão, pelo
vinho, depois podemos vir, nos servir, servirmos uns aos outros. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te agradecemos, Deus Filho, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou livremente por nós. O Senhor se deixou moer, se deixou esmagar, se deixou ser levado àquela cruz, quando poderia tão facilmente escapar dela. O Senhor escolheu a glória do Pai, escolheu o caminho que nos traz a salvação e a paz. E assim o Senhor deixou que o seu corpo fosse partido, repartido, seu sangue derramado, para nos incluir nessa aliança, para a remissão dos nossos pecados e mais ainda, para nos comunicar a vida eterna. A tua vitória sobre a morte, Senhor, se torna a nossa vitória. E podemos, ao repartir neste momento, no pão e no vinho, teu corpo e teu sangue, podemos anunciar e proclamar, Senhor, a tua vitória sobre a morte, a tua vitória sobre as potestades do inferno, a tua vitória sobre nós mesmos, Senhor, sobre o nosso coração. E assim anunciarmos que o Senhor vem, aquele que vem, em breve virá. E a tua igreja, Senhor, aguarda a expectativa desse encontro e clama todos os santos em todo o tempo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, abençoe esse pão, corpo de Cristo. Abençoe esse vinho, o sangue por ele derramado, para que ele nos comunique graça, misericórdia, perdão e vida. Em nome de